Então, ok. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, alô? Estamos te ouvindo. Acho que deu algum probleminha. A gente não está te ouvindo. Será que você não fechou o microfone? Vamos aguardar um pouquinho, então, pessoal, que eu acho que deu algum probleminha ali. Eu nem sei se já está ao vivo. Minha conexão caiu. Agora a gente está. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui dando continuidade às nossas apresentações orais. Nesse momento, estamos na sala de comunicação oral, que trabalhará a temática 5, currículo integrado na EJA-EPT. Então, nós temos 6 apresentações para essa mesa. Nós vamos fazer uma rodada de 3 apresentações, um espaço para perguntas e sequenciaremos com mais 3 apresentações e o espaço para pergunta novamente. Antes de nós iniciarmos propriamente dita as falas dos nossos colegas apresentadores, eu gostaria de agradecer primeiramente aos operadores, né, a paciência. Nós tivemos, é normal nesse tipo de evento, né, alguns problemas técnicos, né, por exemplo, a minha internet caiu, mas consegui voltar, e que bom, podemos, e é um momento de superação, realmente. Gostaria de agradecer também, em especial, a Eleni Ramos, que é nossa intérprete, que está aqui nos auxiliando nesse momento. Então, vamos iniciar as nossas comunicações orais, chamando, que já está aqui conosco, né, a Suzana Maria Poser da Silveira, que vai apresentar a questão curricular na EJPT, reflexão acerca do currículo oculto. Suzana, você tem 10 minutos, como nós falamos anteriormente, bem breve, e aí já passamos para o nosso próximo colega. Você pode começar. Obrigada. Então, uma boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, do meu trabalho ter sido selecionado, é uma honra estar aqui. Agradeço a Clissilvânia, a Eleni Ramos, a nossa intérprete, e eu vou tentar aqui, então, passar a minha tela, né, o meu trabalho com vocês, para a gente... Aí vocês me avisem se está tudo ok, tá? Deixa eu só ver aqui... Não é esse. Deixa eu só tentar novamente aqui, que eu acho que deu um probleminha. Eu acho que é aqui. Agora tá aparecendo? Ok, não é? Tá? Qualquer coisa, se tiver travado, se não tiver aparecendo, vocês me falem, tá? Porque eu vou focar aqui no trabalho agora, eu vou ampliar a tela e vou ficar só no trabalho. Qualquer coisa, vocês me falem, por favor. Então, o título do meu trabalho é Questão Curricular na EJPT, reflexão acerca do currículo oculto. Então, por que eu trago essa questão do currículo oculto aqui, pessoal? Porque hoje é muito forte esse discurso, não é, na rede, da integração, da politecnia,
não é, do trabalho como princípio educativo, muito forte esse discurso, muito presente também nos currículos, e aí, às vezes, eu observando na prática, quando a gente vê, por exemplo, que certas áreas de conhecimento têm mais tempo, têm mais prestígio e tudo mais que outras áreas de conhecimento, eu fico pensando até que ponto isso realmente é colocado em prática, não é? Até que ponto que a gente está realmente colocando em prática todo esse discurso da integração, da politecnia, do trabalho como um princípio educativo. Tá? Então, o meu trabalho, de certo modo, ele é meio provocativo, assim, no sentido de problematizar essas questões, não é? Para que a gente consiga, de fato, transformar o nosso discurso, as nossas teorias em praxe, em realidade concreta, não é? Eu trago um paralelo para a questão da sociedade, de modo geral, não é? Desde a década de 70 se fala sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente e tudo mais. Só que até hoje, não é? A gente tem nas leis, nos decretos, e uma série de coisas, não é? Documentos muito lindo, maravilhoso, a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Só que na prática, o Brasil está em chamas, não é? Então tem um gap aí entre o teórico, a lei, o que está no papel e o que está na prática. E eu acho que isso acaba sendo não sei, parece que é um modus operandi da nossa sociedade contemporânea, não é? Tem um ideal, mas no real é outra coisa que acontece. Né? Então, nesse sentido que o meu trabalho, ele busca contribuir, não é? Para olhar para isso. Então, eu já começo colocando, né, que o currículo constitui um artefato social e cultural, ou seja, o currículo é uma construção social como qualquer outra, né? Não é uma invenção social, tá? O conteúdo do currículo é uma construção social, o que implica em relações de poder, que determinam um tipo e não outro de currículo, com a inclusão de um tipo de conhecimento e não outro, tá? Então, falar de currículo como um artefato social e cultural, eu estou falando aqui de relações de poder, não é porque um tipo e não de conhecimento, porque não outro, tá? Lembrando que isso está intrinsecamente ligado com os modos de produção, com a sociedade que esse currículo está inserido, não é? Que tipo de pessoa é desejável para um determinado tipo de sociedade? Será que é a pessoa racional, ilustrada, do ideal humanista de educação? Será que é a pessoa otimizadora e competitiva dos atuais modelos neoliberais de educação? Então, falar de currículo, falar de educação, sem situar um contexto social, de que educação nós estamos falando, de que currículo, por quê, para quê, é simplesmente não questionar isso e vir falar de politecnia, de currículo integrado, é conversa, pessoal, desculpa, com todo respeito, mas é conversa, é perda de tempo, vamos fazer outra coisa, sabe? Simplesmente. E nesse sentido, eu vou me embasar aqui nas teorias críticas e pós-críticas do currículo, não é? Que vão colocar como em cheio, né? Vão colocar na mesa essa questão do poder, não é? E o currículo, então, como relações de poder, não é? Selecionar é uma questão de poder, delimitar tempos, espaços é uma questão de poder. O currículo não é neutro, não é? Estando imbricado por essas relações. Privilegiar um tipo de conhecimento em relação a outro tem a ver com poder, não é? Então, em vez da gente ficar naquela coisa da neutralidade, de como fazer, por quê? Por que fazer? Por que isso e não aquilo? Quais as conexões entre saber, identidade e poder? Então, é isso que essas teorias críticas e pós-críticas do currículo vão estar tratando, né? Eu não vou aqui, né, pessoal, ficar, porque por causa do tempo, não é? A gente não tem como aprofundar isso aqui, só vou dar uma síntese bem rápida. Então, as teorias críticas, não é? O que elas vão estar fazendo? Vão estar desnudando as engrenagens do funcionamento do sistema capitalista, não é? O papel da ideologia, das classes sociais e tudo mais. Então, as teorias clássicas, não é? Teorias pós-críticas vão estar, então, ampliando o espectro das relações de dominação, problematizando as relações de gênero, etnia, raça, sexualidade e de poder. Ou seja, para além dessa questão das classes, para além dessa questão do poder como centralizado no Estado, não é? Vendo essa questão da identidade, das relações de gênero, daí entra todo
as teorias culturais, pós-colonialistas, entre outras, não é, que a gente poderia estar colocando aqui. Então, o currículo oculto, o que eu estou entendendo por currículo oculto? Refere-se a todos os aspectos do ambiente escolar que, embora não façam parte do currículo oficial, contribuem de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes, como, por exemplo, o maior tempo disponibilizado para determinadas áreas do conhecimento em relação a outras, as configurações dos espaços, da posição dos estudantes na sala, entre outros, tá? Então, o currículo oculto é todos esses aspectos que muitas vezes não constam no currículo oficial, que muitas vezes não é falado em alto e bom som, não é? Mas que se sabe, que se está implícito ali, para tal matéria, mais espaço, mais tempo, não é? Mais prestígio, mais status, para outra, menos, não é? E aí, por quê? Por que se decide isso? Então, é uma questão de poder. E por que é importante a gente falar desse currículo oculto, não é? Porque se a gente conseguir desocultá-lo, ele se tornará menos eficaz. Tomar consciência disso é uma forma de desarmá-lo, não é? Tomar consciência que hoje a gente usa muitos termos de forma retórica, como, por exemplo, o caso da sustentabilidade, que eu falei antes, não é? Em termos de marketing, né? Fortalecendo essa lógica do capitalismo verde. Então, colocar isso na mesa, colocar isso em xeque é uma forma da gente estar tomando consciência, não é? E indo além dessa coisa que, mas está no documento, está escrito, a gente se propõe a fazer isso. E como que isso, de fato, é colocado em prática. E aqui, o currículo, então, integrado na rede federal, os desafios, não é? Então, a gente sabe que a educação profissional, historicamente, não é? Foi voltada para as classes pobres, né, as classes populares, visando a preparação de operários para o mercado de trabalho. Então, o foco, né, a educação fortemente tecnicista, voltada para o mercado de trabalho. Então, dá para se colocar, né, de certo modo, que os institutos federais, eles constituem um marco muito importante, não é? Quando eles trazem toda essa questão da politecnia, não é? Da formação integral do sujeito, articulando ciência, tecnologia, cultura e trabalho. Então, os institutos federais, assim, constituem uma referência muito importante, né, nesse processo. E aí entra a problematização, né, que eu já coloquei antes, e que a gente pode retomar aqui, que no contexto da hegemonia neoliberal, até que ponto a politecnia vem de fato sendo viabilizada? É possível pensarmos o trabalho como princípio educativo sem questionar a lógica utilitarista e individualista que balizam as sociedades contemporâneas? Não é? Como pensar a questão do trabalho, não é? Numa dimensão mais ampla, integral do sujeito, não é? Considerando aspectos humanísticos, para além da técnica, não é? Para além da formação para o mercado de trabalho, sem considerar todo esse contexto, né? Essa lógica utilitarista, individualista, não é? Que vai coisificando as pessoas, não é? Como construir a integração no contexto de hegemonia da lógica cartesiana, linear, fragmentada, dualista, ainda imperante nos sistemas de ensino? A gente sabe que toda essa ideia de politecnia, do educação integrada, uma visão sistêmica, não é, do processo educativo, isso é muito incipiente, não é? A gente pode colocar que ainda predomina a lógica tradicional, hegemônica, não é? Linear, fragmentada, dualista, constituindo um super desafio, então, tendo em vista que a maioria dos nossos docentes são formados, não é, nesse contexto. E aí, como que depois eles vão colocar em prática um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de educação, não é? Então, é um super desafio aí. Aí a gente pode estar perguntando, então, a escola não tem o poder de superar todos os problemas, mas sem educação conseguiremos? Porque muitos colocam, mas a escola não vai resolver tudo. Tu vai querer o quê? Que a escola resolva o capitalismo? Óbvio que a escola não tem o poder de resolver todos os problemas, pessoal. Mas aí é que está a questão. E sem educação, como o Freire coloca, como a nossa palestra de abertura que a gente teve com o Arroio, ele coloca, e a educação? Sem a educação conseguiremos? Não é? Então, a educação é fundamental nesse processo, fundamental. Sempre pretensão aqui de mudar o mundo, de acabar com o sistema e tudo mais, mas se a gente está falando aqui de cidadania, de democracia, de formação integral,
enfim, de liberdade das pessoas, como que a educação é fundamental, é central nesse processo, né? E daí se questionar que educação que a gente está fazendo, como nesse processo, não é? E a EJA, a EPT, então, tem uma importância fundamental, né? E aqui a importância da educação integral, não é? Por que a EJA, a EPT, é fundamental a gente considerar esses questionamentos, né, pessoal? Porque a gente tem que, o contexto que a gente está vivendo hoje, não é? De agravamento das divisões sociais de classe, de gênero, de raça, a exploração dos grupos mais vulneráveis, que a gente sabe que são os estudantes da EJA, EPT, não é? São esses grupos mais vulneráveis, são esses grupos que estão sofrendo esse impacto dessa sociedade individualista, desigual, que super explora os trabalhadores. Então, eles que têm, não é? Então, a importância que eu coloco da escola-rede, não é? Quando eu falo escola-rede, a questão formal, não formal e informal. Tudo certo, pessoal? Como é que tá meu tempo ali? Eu não tô... Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok? Tudo certinho? 3 minutos? Tá? Ok. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Deixa eu continuar a terminar aqui, já tá quase no fim. Então, aqui, ó, escola-rede nesse sentido, não é? Valorizar o não formal, né? Tendo como eixo a cidadania, a emancipação social dos indivíduos, ou seja, o que aqueles indivíduos já sabem, não é? A cultura, as tradições, a identidade dessas populações, desses jovens e adultos, eles têm todo um conhecimento já. Como que a gente valoriza, incentiva eles? Se coloca numa posição humilde do não saber. Óbvio que o formal, a educação formal é fundamental, mas valorizar também o não formal, entendido como um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o outro em sociedade. Ela designa um conjunto de práticas socioculturais de aprendizagem e produção de saberes, que envolve organizações, instituições, atividades, meios e formas variadas, assim como uma multiplicidade de programas e projetos sociais. Ou seja, não entender o sujeito da EJA como separado do território, da cultura, do locus onde ele está inserido, não é? Por isso, pensar a escola enquanto rede, enquanto instituições, enquanto meio, contexto, não é? Projetos que esse sujeito pode estar interagindo, até para favorecer, não é, a profissionalização e a inserção profissional desse sujeito. E aí eu termino aqui com essa frase da Maria da Glória Gon, socióloga: o cidadão ou a cidadã emancipado ou emancipada, para impor-se como cidadão, tem que ter autonomia do pensar e do fazer. Então, nesse sentido que eu vejo a EJA, EPT, assim, como com muito otimismo, sabe? No sentido da gente trabalhar realmente a educação de jovens e adultos para a autonomia do pensar e do fazer, e não para ter mais um diploma, ou para eles simplesmente se alfabetizarem, ou para eles simplesmente poder ter um trabalho, mas autonomia, em termos de liberdade, de pensar, de fazer enquanto humano, tá? Então, era isso, as referências que eu utilizei no trabalho, e é isso, pessoal. Agradeço, então, e vou interromper aqui o compartilhamento. Seria isso. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Suzana, pela sua contribuição, sua fala. Depois a gente vai retomar. E aí, como a gente está com o nosso tempo meio apertado, eu vou passar agora a palavra ao Everton Aparecido Lopes, que tem, junto com o professor Adriano Larix da Silva, o trabalho apresentar o currículo integrado na EJA-EPT, os desafios da implantação de um curso no âmbito do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama. Professor Everton, você é professor? Se apresente, então, à mesa. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. Eu sou técnico em assuntos educacionais no IFPR Campus Umuarama, onde eu desenvolvi a pesquisa. Posso começar já? Então tá. Olá, boa tarde a todos vocês.
Meu nome é Everton, eu sou egresso do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, na instituição associada ao Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Eu vou apresentar para vocês aqui um recorte do meu trabalho, da minha dissertação, em que eu desenvolvi sobre a orientação do professor Dr. Adriano Larentes da Silva. O título é o Currículo Integrado na IPTEJA, o desafio da implantação de um curso no âmbito do IFPR Campus Umuarama. E a motivação principal partiu em 2018 com a atualização do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, onde um ponto específico chamou muito a minha atenção, que era o fato de que dos 25 campi do IFPR, apenas 3 ofertavam cursos EPTEJA. E um ponto importante, mas que estava longe do ideal, claro, é que dos 22 que não ofertavam, 13 se comprometeram em iniciar a oferta nos próximos 5 anos. E um desses campos é o IFPR Campus Umuarama, onde eu atuo como técnico em assuntos educacionais. No ano seguinte, foi montada uma comissão de estruturação de curso, que a gente chama de SEC, e essa comissão começou a elaboração do projeto, da proposta de abertura de curso, a PAC, que infelizmente não foi finalizada e ainda encontra paralisada. Mas, paralelo a isso, eu comecei a minha pesquisa com a seguinte problemática. Quais seriam, então, as dificuldades e possibilidades que permeiam a implantação de um curso de EPTEJA, especificamente no âmbito do IFPR Campus Umuarama, e em que base teórico-práticas devem ser planejados esses cursos para que eles, de fato, atendam às demandas da sociedade local, da comunidade local, e promovam uma formação integral e emancipatória. Foi uma pesquisa com abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, e dentre os instrumentos de pesquisas que eu utilizei está a pesquisa de campo, que foi dessa pesquisa de campo que eu coletei os dados que eu vou apresentar aqui para vocês. O período todo da pesquisa foi 2018 e 2020, o local foi o IFPR Campus Umuarama, e o público-alvo a Comissão de Estruturação de Curso. O objetivo geral é analisar, então, essas dificuldades e possibilidades que transpassam a implantação de um curso dessa modalidade. Dentre os objetivos da minha pesquisa estava o de investigar justamente as dificuldades do currículo integrado no cotidiano dos professores que hoje atuam no ensino médio integrado, mas que provavelmente virão atuar na EPTEJA. Foram convidados a participar 38 professores do IFPR Campus Umuarama, e eles participaram através de questionários, aplicados especificamente em outubro de 2019. Eu utilizei como aporte teórico alguns autores clássicos, pelo menos na problemática do currículo integrado, que são Frigoto, Ciavata, Ramos, Sacristã, Moura e Michael Apple. Esses foram os principais e alguns outros que eu vou apresentar aqui na minha explanação. Dos 38 professores convidados, 22 devolveram os questionários, e com relação ao perfil desses profissionais, pouco mais da metade possuíam cursos de licenciatura, metade trabalhavam com disciplinas tanto do eixo geral quanto do eixo técnico, das disciplinas técnicas, e 95% atuam em cursos de outro nível ou outra modalidade, além do ensino médio integrado. Apenas 4% consideram a relação entre os componentes do núcleo geral e técnico ótimo, consideram uma relação ótima, e para 36% a hierarquia, que vai ao encontro um pouco do que a professora Suzane explanou na apresentação dela, que é quando alguns componentes são mais valorizados do que outro no ambiente escolar. 64% afirmam que não há planejamento coletivo e nem momentos para diálogo entre essas áreas clássicas do conhecimento, e quase 80% acreditam que a integração não aconteça no cotidiano de trabalho. Apesar disso, mais de 80% deles acreditam que o currículo integrado é possível. Porém, só 36% deles acreditam que essa integração é total. Para os demais, há possibilidade de integração, mas não em sua totalidade. Isso pode se dar, dentre outras coisas, pela compreensão errada ou parcial do que é a integração curricular. Por isso que eles foram questionados para explicar o que eles entendiam por currículo integrado. Dos 22 professores, 19 responderam a essa pergunta,
e as respostas foram foram classificadas em 5 categorias. A primeira delas foi que currículo integrado significa integração entre o núcleo básico e específico, que significa trabalhar de maneira interdisciplinar, com temas geradores, em que é um currículo onde há relação horizontal entre professor e aluno, e que os conteúdos são voltados para a formação integral. Essas foram as principais classificações que os professores disseram. Mas uma questão que chamou a atenção é que nenhum desses professores destacou 2 pontos que são considerados eixos centrais dessa proposta, que é o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. Isso pode ter refletido também na resposta da outra questão, que era onde eles foram instigados a relatar experiências que eles acreditavam ser integradoras. E só 45% desses professores conseguiram responder essa pergunta e disseram que já tinham vivido algum tipo de experiência nesse sentido. O que ficou constatado também é que quando essas atividades, essas iniciativas acontecem, elas são esparcas, elas são pontuais, não há sistematização e parte quase sempre da iniciativa individual de um professor que tenta trabalhar de maneira interdisciplinar com algum outro componente do currículo do mesmo curso. Sobre as dificuldades que esses professores afirmam ter com relação para a integração curricular, das dificuldades mais relacionadas aos próprios professores, eles disseram que é a falta de interação e de momentos para planejamento coletivo, o pouco conhecimento sobre o tema, a resistência à mudança do currículo tradicional para uma proposta inovadora, e também um apego aos conteúdos e um receio de se trabalhar de maneira interdisciplinar e acabar não cumprindo todos aqueles conteúdos já programados para a ementa. Com relação às dificuldades mais relacionadas à gestão, eles disseram que é fundamental que esses profissionais que estão no papel de gestores se apropriem dessa proposta, para que eles consigam, assim, oferecer suporte necessário no desenvolvimento dessas atividades integradoras. E um ponto principal seria reorganizar os cursos que já estão em andamento e a carga horária dos professores. Também institucionalizar o planejamento coletivo seria um ponto fundamental levantado por eles. Como considerações finais, todos esses dados eles foram reunidos no material que se chama Caderno de Subsídios para a Abertura de Cursos, EPTEJA, no âmbito do IFPE Campus Umuarama. A função principal dele foi funcionar como um material de apoio e de consulta, e lá eu trago também essas reflexões, que é a importância da formação continuada, antes mesmo de se implantar um curso dessa modalidade, e da questão de consolidar a formação como algo fundamental para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, deixar isso apoiado no currículo formal e na proposta pedagógica da proposta pedagógica de curso. Reforçar o conceito de integração curricular, trazendo e aprofundando um pouco mais a questão do trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico, como eixos epistemológicos dessa proposta, trazendo também a ciência, tecnologia e cultura como eixos articuladores, e pelas respostas dos professores, provavelmente esse é um problema que vai além do contexto da EPTEJA. Por isso a importância de se trabalhar antes mesmo da implementação de um curso. E a questão do planejamento coletivo, que é algo fundamental para que essas propostas, de fato, sejam concretizadas. Há 2 estratégias que eu gostaria de destacar, já finalizando a minha fala, é a importância de se ter um diálogo direto com as demais redes, municipal e estadual, para constatar que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, que essas redes elas já enfrentam alguns problemas que são de longa data. E também buscar experiências de outros institutos, eu trago algumas nesse meu produto educacional, para saber que existem já experiências exitosas e também a constatação de alguns erros que a gente não precisa cometer, mais uma vez. Eu agradeço, aqui são algumas referências que eu utilizei nessa minha apresentação e também no meu trabalho, e agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para a arguição. Ok? Muito obrigado. Esses são os QR Codes, tanto da minha dissertação quanto do produto educacional, e o produto ele já está disponível na plataforma da Educaps, tá? Que eu posso encaminhar, inclusive, no chat depois o link, se alguém se interessar.
Muito obrigado. Muito obrigada, Everton. Depois vamos debater, já temos perguntas aqui para vocês, tá bom? Excelente apresentação. Vamos pedir para o José Railton Gomes Dutra, que irá se apresentar para se preparar. Ele vai apresentar o trabalho, o projeto político-pedagógico do curso técnico integrado em enfermagem, na modalidade de educação de jovens e adultos do campus Goiânia Oeste, e a assunção das especificidades educativas dos estudantes trabalhadores, ele que escreve junto com Madiana Desirê Ribeiro de Castro. José Railton, senhor, você tem 10 minutos, tá, para a sua explanação. Faltam ali um minutinho, eu já vou entrar, que é para sinalizar que está encerrando, tá bom? Muito obrigada, pode ficar à vontade. Ótimo, muito obrigado. Boa tarde. Bom, nosso trabalho é projeto político-pedagógico do curso técnico integrado em enfermagem na modalidade de educação jovens e adultos no campus Goiânia Oeste, cidade de Goiânia. E a assunção das especificidades educativas dos estudantes trabalhadores. Para isso, nosso trabalho está ancorado, fundamentado em autores como Ciavata, Frigoto, Ramos, Saviani, Gramsci, entre outros que dão suporte, e a própria professora Madiana Desirê. Então, o ponto de partida para este estudo foi a necessidade de compreender como o projeto político-pedagógico do curso técnico integrado em enfermagem na modalidade de educação de jovens e adultos contempla em sua proposta formativa os saberes dos estudantes trabalhadores, que nós também temos uma importante referência para essa questão, que é o Arroio. Então, a gente vai buscar nesse documento como que está essa proposta formativa, como que essa proposta dialoga e traz, e respeita, e incorpora os saberes desses estudantes, desses sujeitos, que são trabalhadores, né, que têm rotinas, que pegam transporte, enfim, que enfrentam um leque de desafios enorme, e como que isso, essa sua vivência, essa sua experiência, ela é valorizada. Para tanto, procedeu-se a análise documental do referido projeto político-pedagógico. Uma educação integrada não preconcebe os sujeitos, ao contrário, dialoga com o que são e como estão. Isto porque integrar é também abrir-se aos outros, é se colocar em relação como ponto de partida e ponto de chegada. Integrar é ver os limites, mas, fundamentalmente, as possibilidades desse sujeito. Madiana traz essa discussão, Machado e Vittoretti. Essa discussão, ela está na centralidade, como os colegas levantaram nos dois trabalhos que foram apresentados anteriormente. Uma coisa que está no documento, outra questão é, efetivamente, o que se alcança, né, o que se realmente acontece para que este estudante não sofra apenas uma ação educativa que o vê como objeto, né, naquela perspectiva freiriana, né, naquela educação bancária, né, mas em que incorpora esse sujeito na sua proposta de formação, de planejamento, esse sujeito como alguém que tem saberes, alguém que tem uma experiência de vida, que esse conhecimento ele precisa ser valorizado, porque a base desse conhecimento é a formação da própria identidade desse sujeito. Então, como que a instituição não vai aliená-lo, mas pelo contrário, né, vai colaborar para que a sua experiência seja o ponto de partida para a sua formação, para a sua compreensão desse próprio mundo, e, a partir daí, compreender os princípios da ciência, da cultura, das artes, da técnica, né? Esses conhecimentos não como um estranhamento, uma imposição, mas uma construção fundamentada na própria experiência de vida desses indivíduos, para que eles possam entender
né, levantar-se, né, desse mundo imediato, dessa compreensão imediata e compreendê-la a partir de uma reflexão. Ao refletir sobre os desafios da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, Castro afirma que esses desafios têm promovido aproximações relevantes dos fundamentos e práticas da educação profissional. Neste caso, a formação integrada e da educação de jovens e adultos, que recupera a concretude histórica dos sujeitos e os saberes construídos pelos estudantes, pautados na contribuição da educação popular. Então, como a instituição, na sua proposta pedagógica, que é uma proposta política, né, isso foi muito bem levantado pelos dois trabalhos anteriormente citados, o projeto político-pedagógico, ele traz uma intenção política, ele traz uma escolha política, e disso decorre a questão curricular, a questão dos conhecimentos, o que vai ser discutido. Então, isso parte de uma visão política, e essa visão política ela é tomada por sujeitos que estão numa situação de poder. E como que o estudante que vai sofrer esse processo formativo, que vai passar a se envolver com esse processo formativo, está pensado nessa proposta? Como objeto ou como alguém, um sujeito de ação, de história, de cultura? Então, o PPP em questão traz as seguintes passagens que se aproximam da perspectiva em análise. Compreender a EJA como modalidade educativa exige repensar as práticas pedagógicas e a ação política no contexto em que vivemos. O estabelecimento de parâmetros próprios em relação à aprendizagem desse sujeito vai exigir abertura para o diálogo, a apreensão de outras possibilidades pedagógicas, muitas vezes diferentes daquelas colocadas na formação de professores, consideração e apropriação dos conhecimentos construídos e trazidos por esses estudantes para a escola. Então, isso é uma passagem do próprio documento em análise, que aponta para essa direção de construir uma proposta de educação integrada, fundada na noção de trabalho como um princípio educativo, em que o sujeito é o personagem, o sujeito formativo, o estudante, ele é personagem fundamental, fundante nesse processo. Mais adiante, o documento diz: romper com a lógica das disciplinas e especializações e promover processos de ensino e aprendizagem a partir de temas geradores, integrando diversas áreas de conhecimento e os diálogos com a vida concreta dos trabalhadores e os conhecimentos por eles construídos no trato do dia a dia. Ainda no mesmo documento, o presente projeto reformula o currículo do curso e incorpora metodologias de aprendizagem que rompem com a linearidade desses processos. Aí nós temos dentro do projeto político a proposta de algumas componentes curriculares, que é a integração de disciplinas de educação básica e a disciplina temática, e um outro componente é o projeto integrador. Então, aqui claramente o documento aponta para essa aproximação de uma proposta de educação integrada, quando questiona as fronteiras entre as disciplinas, as especializações, questiona a hierarquia entre essas áreas de saber, entre essas disciplinas, conforme a professora Suzana contou lá no seu trabalho, quer dizer, questiona a escolha, né, o que é mais importante, por que está esse conhecimento. Então, aqui você busca esse diálogo e incorpora os sujeitos nesse processo e incorpora os saberes desse sujeito, tão importante quanto os conhecimentos já sistematizados pela ciência. A efetivação da formação integrada implica em estruturar processos de trabalho que garantam o encontro e o diálogo para a elaboração de itinerários formativos de maneira coletiva. Mais uma vez, o documento aponta para essa necessidade, esse imperativo de que estes estudantes não podem, não devem ser vistos como objeto simplesmente de uma ação pedagógica, mas eles precisam estar presentes nos processos de decisão anteriores à experiência de aula em si, o que vão levar essa experiência de aula e, consequentemente, a sua própria, refletir sobre a sua própria formação. Então, essas são algumas contribuições que nós extraímos do projeto em análise, do documento em análise. O nosso trabalho é uma pesquisa
documental, análise documental do documento do próprio Instituto. Nós nos amparamos em diferentes autores que discutem educação integral, amparamos em Gramsci na perspectiva do trabalho como princípio educativo, Saviani também discute isso. Então, nessa concepção e a proposta do curso, que EJA integrado com técnico em enfermagem, é justamente que esses sujeitos que participam desse projeto, eles consigam, ao final do curso, estar capazes de compreender o seu próprio mundo, de compreender que o seu trabalho, o seu fazer, está inserido num contexto maior, numa vivência de experiência em que a ciência, a arte, a cultura e a técnica são instrumentos para operar esse mundo, né? Não apenas, eles são vítimas de um processo, eles têm que entender esse conjunto como espaço de formação. Muito obrigado. É isso. Perdão, eu estava com o microfone desligado. Perdão. Vou repetir a pergunta. Perdão. Pergunta do Ricardo Santana. Como vocês observam a corresponsabilidade da gestão da educação dentro do contexto moderno a partir dos impactos e demandas econômicas, políticas sociais, culturais e tecnológicas no âmbito da EJA? Uma pergunta do Ricardo Santana, que ele pediu que fosse direcionado aos três. Em função de nós termos mais 3 apresentações, eu gostaria de saber se um dos 3 se habilita a responder, ou se até for os 3, que seja de modo sucinto. Por favor, professor José Railton, ou Everton, Suzana, fiquem à vontade, por favor. Nota da EJA. Olha, nós vendo o que está acontecendo agora em termos de gestão da educação a nível de Brasil, né, a partir do próprio MEC, é muito preocupante o que nós estamos assistindo e os rumos que isso tudo está tomando, né? Nós vemos, de fato, uma irresponsabilidade enorme, um descompromisso, um abandono de tudo aquilo que nós entendemos e lutamos para construir até agora. E o quanto a gestão, ela precisa assumir isso como uma decisão política, né? Isso não acontecendo, todo o restante do processo, ele fica comprometido, porque você implica desde a não alocação de recursos, de formação, de políticas direcionadas para uma modalidade de formação que é tão carente e tão abandonada historicamente no Brasil. Então, a gestão, ela tem papel fundamental, né, central para essa discussão e esse processo de formação de educação de qualidade para essa modalidade de ensino. E eu concordo, posso comentar? Sim.
Eu concordo, não é? E acho que os institutos federais têm um papel fundamental nesse processo, não é? Os institutos enquanto irradiadores, não é? De cidadania, de inclusão social e de realmente uma educação integrada, voltada para os sujeitos, para o fortalecimento dos territórios e da identidade, não é? Então, por mais que a gente esteja num contexto, assim, bem difícil, uma conjuntura bastante complexa, eu acho que é nesse momento que os institutos federais, enquanto gestão, tem que tomar o rumo, assim, tomar no sentido, assim, de ser um ator privilegiado, não é? E central nesse processo. Privilegiado porque a gente está, as redes que a gente está ligado, o público que a gente atende, o reconhecimento que nós temos na sociedade. Então, os institutos como irradiadores desse processo, não é? Como uma educação de jovens, como a gente colocou antes ali, não é? Integrada, que valoriza o sujeito, os seus conhecimentos e tudo mais. Só para complementar, então, pelo que eu entendi da pergunta, assim, a questão principalmente da corresponsabilidade, eu entendo que eu observo como importante, se o meu entendimento estiver correto, mas que seria incluir a comunidade nas discussões e tomadas de decisão, principalmente pais e estudantes. Então, os conselhos escolares, as APMFs, os movimentos estudantis são instâncias importantes nesse processo de que eles se sintam partícipes e integrantes da comunidade escolar e se sintam corresponsáveis também pela educação, que é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Acho que seria isso. Acho que não está ouvindo de novo. Perdão. Estão ouvindo agora, né? Sim. Ok, obrigada, Suzana. Oi, Everton. Parabéns pela pesquisa e pela explanação. Sou professor do IFPR, campus Foz do Iguaçu, e gostaria de ter acesso ao seu produto educacional, por gentileza, sua apresentação QR não apareceu, e aí depois a gente pode disponibilizar, não sei de que forma a equipe, de repente, pode nos auxiliar nisso. Temos uma pergunta, que é essa fala, perdão, foi da Camila Porto, ok? Só para ressaltar, Everton, a fala, tá? E aí tem uma pergunta, os processos instituintes de construção da proposta curricular trazem em si espaços de disputa que vão se refletir no currículo em questão. Como vocês veem esses processos nos casos que foram apresentados? E aí, mais uma vez, brevemente, eu vou repetir a pergunta, está aqui também no nosso chat, que vocês estão acompanhando aqui, pessoal, mas pode ler. Vou repetir. Os processos instituintes de construção da proposta curricular trazem em si espaços de disputa que vão se refletir no currículo em questão. Como vocês veem esse processo nos casos em que vocês apresentaram? Então, vamos começar com a Suzana, professora Suzana. Então, esses processos, né, de discussão e tudo mais até ocorrem, mas eu vejo que eles são bastante limitados, não é? E há uma dificuldade de a gente aprofundar certas discussões, certos debates, e por uma série de questões, não é? E aí eu colocaria até a própria formação docente, não é? A gente tem uma formação tradicional, clássica, num paradigma linear, disciplinar, fragmentado, e então daí geralmente não crítico, não é? Aquela visão neutra da ciência, da técnica, muito forte essa questão do tecnicismo, então isso tudo acaba dificultando a gente aprofundar e ampliar essa discussão, não é? Tenta-se fazer isso, e eu noto que muitas vezes, assim, também, a gente não tem uma tradição de conflito, não é? Eu de ver o conflito como algo saudável, como algo que enriquece a democracia, a sociedade, e os nossos âmbitos institucionais, as pessoas evitam um pouco a discussão desses temas, e, tudo bem, a gente aceita a politecnia, o trabalho como princípio educativo, é tudo muito interessante, a pesquisa como princípio educativo, só que daí, até que ponto isso, de fato, se concretiza, não é? Na prática. Então, tem um gap ali entre o que se propõe e o que está na prática. A gente não tem, não é
Isso tem que ser trabalhado muito mais ainda, essa coisa do debate, da discussão, da gente conviver com o conflito, ver isso como algo saudável, como que nos enriquece, a crítica como algo rico, importante, mas as pessoas não querem ser criticadas, as pessoas só querem ser elogiadas. A gente nunca vai avançar, pessoal, não só no mundo da ciência e a questão da democracia, nunca vamos avançar. Quem não gosta de crítica são os regimes totalitários. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com o outro, a colocar o nosso posicionamento, a ouvir, aprender e ter essa relação, não é? Mas eu acho que isso está caminhando, está indo, e a gente pode avançar mais nesse processo. Eu vejo assim. Professor José? Eu vejo que uma questão fundamental, né, em cima dessa temática é a própria formação dos professores. A nossa formação de professores ainda é uma formação cartesiana, linear, hierárquica, né, que compartimentada em disciplinas, em especialidades. E é esse professor que vai, né, para executar essa proposta, para construir essa proposta. Então, aí nós temos um abismo, uma distância enorme entre aquilo em que a escola em que ele estudou, como o Paulo Freire diz, a nossa experiência de estudante lá no ensino fundamental, vai fazer parte da nossa experiência de professor no futuro. Então, esse sujeito que estudou a vida inteira e se formou em uma escola toda ela compartimentada em disciplinas, em horários, em salas fixas, né, numa verdadeira linha de produção, e a universidade continua repetindo esse modelo, a universidade que forma o professor, raríssimas experiências em que isso consegue quebrar, né? Então, esse sujeito, ele vai executar uma proposta integrada, de educação integrada, com muita dificuldade, com muita resistência, né, com uma incompreensão enorme, e a tendência sempre em se fechar na sua própria área, e ali ficar, porque isso dá um certo conforto, evita a crítica, evita o conflito, conforme a professora Suzana levantou. Eu vejo aí um problema gravíssimo que persiste na nossa condição. Muito obrigada. Everton, gostaria de trazer alguma questão? Fala sobre a pergunta? Eu acho que seria isso. Sobre o ponto de vista da minha pesquisa, eu acho que a questão do espaço de disputa, para mim ficou claro que a própria questão da EJA ser muito incipiente, da oferta do ProEJA ainda ser muito incipiente no IFPR, mostra que a EJA está dentro desse campo de disputa. Também a resistência de alguns professores de trabalhar de maneira interdisciplinar e essa preocupação, e a queixa que eles disseram de que há hierarquia dentro da organização curricular, para mim significa essa questão do espaço de disputa. Ok, muito obrigada. A gente encerra esse primeiro bloco, não temos mais perguntas. Agradecemos, em nome da comissão do evento, a participação da professora Suzana, do professor José, a professora Suzana Maria Poser, José Railton Gomes Dutra, Everton Aparecido Lopes, que é o NOTAI do Instituto, da nossa rede. Gente, foi um prazer conhecê-los, muito grato pelo trabalho. Estamos juntos, vamos aos nossos próximos colegas. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Aí o link de nada, aqui o link da pesquisa do Everton, que nós disponibilizamos também aí no chat, aos colegas que pediram, tá? Só para ressaltar, a pergunta tinha sido do Guilherme Oliveira, aqui no nosso chat. Nós vamos agora para o segundo bloco de apresentações, e aí eu gostaria de saber se estão todos na sala, né? Seria a Sheila, Itaciara e Rebeca. Vamos começar com Sheila. Vamos chamar, então, para se apresentar, Sheila Silvia Lisboa, que está apresentando, junto com José Espínola da Silva, o título do trabalho. Perdão. Era da outra mesa, eu confundi. Eram apenas 3, exatamente, todos apresentaram, me perdoem. Então, nós encerramos nossa apresentação. Eu pergunto ao nosso operador, porque aqui para mim não tem mais.
Ok, então muito obrigada, José. Eu gostaria de agradecer ao Fábio, o nosso intérprete, que está aqui conosco, que está nos auxiliando junto com a Eleni, que estava logo mais. Muito obrigada a todos, obrigada aos operadores que estavam conosco, obrigada a todos que participaram dessa sala temática e aos nossos palestrantes que também abrilhantaram esse momento. Muito obrigada a todos.